Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Henry Danger aqui no canal. Hoje vamos apresentar 7 segredos que vocês não sabiam sobre a série. Antes de começar, gostaria de pedir para você que gosta desse tipo de vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Que Henry Danger é uma das séries mais assistidas da Nickelodeon de todos os tempos. Isso você provavelmente já sabe. Mas e se eu te disser que nem sempre foi assim? Pois é, acredite se quiser, o começo da série foi bem diferente do que muita gente imagina hoje. Logo na estreia, Henry Danger enfrentou uma enxurrada de críticas e comentários negativos. Nos Estados Unidos, o primeiro episódio foi alvo de muitos haters e chegou a ser considerado a estreia mais criticada. Entre as séries criadas por Dan Schneider, muita gente não gostou do humor. Outros compararam com produções antigas do criador e disseram que a série não teria futuro. Naquele momento, parecia que o público ainda não tinha comprado a ideia do ajudante adolescente de um super-herói meio atrapalhado. Só que, com o passar do tempo, tudo começou a mudar. A série foi encontrando o seu próprio ritmo. Os personagens foram ficando mais carismáticos. As piadas começaram a funcionar melhor e o público foi se apegando cada vez mais à história. O que antes era dúvida virou curiosidade, e a curiosidade virou audiência fiel. Aos poucos, Henry Danger deixou as críticas para trás e se transformou em um verdadeiro fenômeno dentro da Nickelodeon, conquistando fãs no mundo inteiro e se consolidando como uma das produções mais marcantes da emissora. Na terceira temporada, a série alcançou sua maior audiência com um episódio especial intitulado A Hora do Poder, que reuniu mais de 3 milhões de espectadores simultâneos. Esse número foi extremamente significativo para a emissora na época e mostrou que a produção já tinha conquistado um público fiel e engajado. A partir desse momento, a Nickelodeon percebeu de vez o tamanho do potencial que tinha nas mãos e passou a investir ainda mais na série, promovendo episódios especiais, crossovers e grandes eventos para manter a audiência em alta. Foi justamente nesse período que a série também enfrentou um dos momentos mais delicados de sua história. Em 2018, o criador Dan Schneider foi desligado da Nickelodeon norte-americana, o que gerou incertezas sobre o futuro de várias produções ligadas a ele. Muitos fãs ficaram preocupados, acreditando que Henry Danger poderia ser cancelada de forma repentina. No entanto, o sucesso já era tão grande e os números de audiência eram tão fortes que a série conseguiu se manter no ar mesmo após essa mudança nos bastidores. O impacto foi tão expressivo que a Nickelodeon decidiu expandir ainda mais esse universo, apostando na força da marca e no carinho do público pelos personagens. Como resultado direto desse sucesso, a emissora lançou 2 spin-offs derivados da série, ampliando a história e explorando novos núcleos, provando que Henry Danger havia deixado de ser apenas uma aposta arriscada para se tornar uma das franquias mais valiosas do canal. Em 2019, os roteiristas estavam todos reunidos em uma sala, debatendo ideias para criar um episódio realmente especial para a série. Algo que fosse marcante e que mexesse de verdade com os fãs. Eles queriam fazer um acontecimento grande, que tivesse impacto na história e mudasse a dinâmica entre os personagens. Depois de muitas conversas, sugestões e teorias jogadas na mesa, decidiram apostar em um episódio dividido em 2 partes, algo mais intenso e dramático do que o normal. A grande ideia era finalmente revelar que Piper descobriria que seu próprio irmão é o Kid Danger. Essa possibilidade já circulava entre os fãs há muito tempo, sendo uma das teorias e pedidos mais comentados nas redes sociais. Muita gente queria ver a reação dela, queria saber como ela lidaria com essa descoberta e como isso mudaria a relação entre os dois. Os roteiristas sabiam que esse era um momento muito aguardado, quase como uma promessa que precisava ser cumprida. Então, eles resolveram transformar esse desejo do público em realidade, criando um episódio mais emocional,
com tensão, revelações e consequências reais para os personagens. Foi uma decisão pensada justamente para surpreender, agradar os fãs mais fiéis e entregar um dos momentos mais importantes de toda a trajetória da série. Ella Anderson, que interpreta a Piper na série, sempre comentou em entrevistas que acreditava que sua personagem nunca descobriria que Harry era o Kid Danger. Para ela, a dinâmica de Piper vivendo completamente alheia ao segredo do próprio irmão era algo que provavelmente permaneceria até o final da série, já que isso rendia muitas situações engraçadas e conflitos divertidos ao longo das temporadas. Durante muito tempo, essa foi a percepção dela sobre o rumo da história. A personagem funcionava justamente por não saber da verdade, criando momentos de ironia para o público, que acompanhava tudo sabendo do segredo, enquanto Piper não fazia a menor ideia do que realmente acontecia. No entanto, tudo mudou quando ela recebeu o roteiro desses episódios especiais. Ao ler as cenas e perceber que finalmente Piper descobriria que Harry era o Kid Danger, ela ficou animada com a reviravolta. Segundo ela, foi uma surpresa muito positiva, principalmente porque isso significava que passaria boa parte do restante das gravações ao lado do elenco principal na famosa Caverna May, cenário central da série. Para a atriz, essa mudança não era apenas importante para a história, mas também especial nos bastidores, já que representava mais tempo contracenando com o núcleo principal e participando de momentos ainda mais intensos e marcantes dentro da trama. Você certamente se lembra do episódio A Hora do Poder. Aquele momento tenso em que Drax captura o Capitão Man e coloca uma caixa misteriosa na cabeça dele, deixando o herói praticamente fora de ação durante boa parte da história. Na época, muita gente achou que aquilo era apenas um recurso criativo para aumentar o suspense e dar mais destaque ao vilão. Mas existe um motivo bem interessante por trás dessa decisão. O verdadeiro motivo para o Capitão Man aparecer com aquela caixa na cabeça durante grande parte do episódio foi algo que aconteceu nos bastidores. Cooper Barnes, que interpreta o Capitão Man na série, não queria perder o nascimento da sua filha por causa das gravações. Como o cronograma era apertado e o episódio era especial, ele conversou com os roteiristas e pediu que criassem uma solução para que seu personagem não precisasse aparecer tanto fisicamente. A equipe então teve a ideia de colocar a tal caixa na cabeça do Capitão Man, o que justificava dentro da história o fato de ele não mostrar o rosto e ter participação limitada em cena. Assim, quem acabou vestindo o traje e interpretando o personagem fisicamente em vários momentos foi Mark, um dos dublês da produção. Mais tarde, o próprio Cooper gravou as falas em estúdio, garantindo que a voz continuasse a mesma e que o público praticamente não percebesse a troca. Existe um rumor que você provavelmente já viu circulando nas redes sociais, dizendo que Jace Norman e Riley Downs teriam sido namorados na vida real. Esse boato começou praticamente junto com a estreia da série, lá em 2014, quando os fãs passaram a reparar na química entre Harry e Charlotte em cena. A partir daí, muita gente começou a especular que aquela conexão poderia ir além das câmeras. Com o tempo, o chip conhecido como Shenhe se tornou um dos favoritos do fandom. Nas redes sociais, edições, teorias e momentos compilados dos dois personagens só aumentavam a ideia de que eles combinavam perfeitamente. Alguns rumores chegaram a afirmar que os dois teriam sido um casal durante vários meses, alimentando ainda mais a curiosidade do público. No entanto, nada disso jamais foi confirmado oficialmente. Em diferentes entrevistas, tanto Jace quanto Riley sempre deixaram claro que eram apenas amigos e que tinham uma ótima relação profissional. Eles explicaram que a química vista na tela era resultado de amizade, convivência e entrosamento no set, não de um relacionamento fora dele. Curiosamente, a própria série fez uma referência indireta a esses rumores. Em um episódio, Rey inventa um segredo falso
dizendo que Henry e Charlotte eram um casal, o que muitos fãs interpretaram como uma brincadeira dos roteiristas com as especulações criadas pelo público. Foi uma forma leve e divertida de reconhecer o que estava acontecendo fora da ficção, mostrando que a produção também estava ciente dos comentários e teorias que circulavam entre os fãs. Embora na série pareça implícito que os telefones transparentes usados pelos personagens realmente funcionem na vida real, a verdade é bem diferente do que muita gente imagina. Aqueles aparelhos modernos e tecnológicos que aparecem em cena não passam de peças de plástico totalmente transparentes, criadas especialmente como objetos de cena para dar aquele visual futurista que combina com o universo da história. No episódio O Princípio do Fim, Jace Norman, que interpreta o Henry na série, teve que cobrir a tatuagem que possui no braço esquerdo para uma cena em que ele usa uma toga. Normalmente, as camisetas que ele veste nas gravações já cobrem a tatuagem. Mas como nessa cena, o braço ficava totalmente exposto, os maquiadores precisaram usar maquiagem especial para que a tatuagem não aparecesse na câmera. Essa é a razão pela qual quase nunca vemos Henry usando camisas de manga curta ao longo da série. Até mesmo nos raros momentos em que ele aparece de mangas curtas, há soluções criativas dos bastidores. Por exemplo, a última vez que ele usou uma camisa de manga curta foi no episódio em que quebra o braço. Mas, curiosamente, ele estava com um gesso justamente no braço que possui a tatuagem, garantindo que nada fosse exibido. Quando Ren apareceu em Danger Force, muitos questionaram o porquê que ele teria cortado o cabelo. E a resposta para isso é interessante. Em seu Instagram, durante a virada de ano de 2020, Daisy compartilhou que queria começar o ano com novidades e decidiu fazer algumas mudanças em sua vida. E isso incluía também o visual. Por isso, cortou o cabelo, dando um ar mais moderno e diferente. Sem nenhuma ligação com a série ou com o personagem que interpretaria, foi apenas uma decisão pessoal para marcar o início de um novo ciclo e, claro, acabou gerando curiosidade entre os fãs sobre o novo estilo do ator. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem qual desses segredos vocês já sabiam e quais descobriram agora. Queria pedir que deixassem o seu like e que, se gostam desse tipo de vídeo e querem parte 2, se inscrevam no canal. Até a próxima!